Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Um recado rápido, que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Olha aqui, ó, nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos, para vocês aproveitarem e garantirem bônus em dobro no seu depósito. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem a 1xBet. Na hora que vocês forem realizar o depósito de vocês, vocês colocam o nosso cupom aqui, ó, Godoy1x, para você resgatar bônus em dobro, 100 volta 200, 200 volta 400, 400 volta 800, até R$1.500 você vai garantir aqui com o nosso cupom Godoy1x. Rodada na 1xBet de Copa Libertadores. Hoje tem semifinal da Copa Libertadores entre Boca e Palmeiras e você pode aproveitar na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Tite aguarda o Flamengo não ter treinador para ele então negociar e assinar com o Flamengo, e o Flamengo aguarda o Tite assinar com ele para mandar embora o Sampaoli, tá? O panorama na gravação desse vídeo é este, beleza? Pode ser que enquanto você esteja assistindo já tenha mudado, mas no momento é esse. Tite aguarda o Flamengo não ter técnico para ele assinar e o Flamengo aguarda o Tite assinar para mandar o Sampaoli embora. Fechado? Bom, galera, a gente vai falar do trabalho do Tite, do seu trabalho em clube, né? O último, né? Trabalho que ele teve em clube, que é o trabalho, né? Aquele trabalho periódico do dia a dia. Tem muita coisa pra gente falar sobre ele, mas eu quero tratar com bastante atenção. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre essa questão, sobre o Corinthians 2015. O que foi o Tite no Corinthians 2015? Ele conseguiria repetir aquele padrão de comportamento do time, aquela estrutura tática, aquelas ideias ofensivas e defensivas no Flamengo de agora, nesse Flamengo 2023/2024? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse Corinthians 2015, onde era uma equipe histórica, era um dos melhores times na década do futebol brasileiro, acabou sendo apagado na última década, porque em 2019 acabou surgindo um tal Flamengo do Jorge Jesus de 2019 e acabou ganhando esse protagonismo. Mas então, até então, era o Corinthians 2015 o melhor time, o time mais formado, né, melhor formado, estruturado na década passada, campeão brasileiro com sobra, 81 pontos, melhor ataque, melhor defesa. E quais eram essas estruturas? Primeiro que falando sobre formação tática, nós já fizemos um vídeo, eu vou deixar o link aqui para você que ainda não acompanhou, que nós falamos sobre as 3 principais formações táticas do Tite. Inclusive, uma delas existe, né, uma grande possibilidade de ser repetida no Flamengo. Dentro dessas estruturas táticas, o 4-1-4-1 foi o plano tático, a formação tática mais utilizada nesse Corinthians do Tite. E falando sobre esse 4-1-4-1, que equipe era essa? Cássio no gol, Fagner na lateral direita, a zaga era composta por Gil e por Felipe, na lateral esquerda o Guilherme Arana, à frente o Ralf. Então era esse 4-1. E aí dentro desse 4-1, as próximas linhas importantíssimos. E aí a gente fala e foca bastante no Flamengo também nessa linha com 4 jogadores. Prestem atenção nessa linha com 4 jogadores. Era o Jadson, Renato Augusto, Elias, Malcom e fechando o ataque era o Wagner Love. Dentre esse 4-1-4-1, muito importante nós focarmos, e a gente vai falar bastante sobre esses 4 do meio de campo, sobretudo a esse trio, Elias, Renato Augusto e com o Jadson. Muito mal comparando a situação atual do Flamengo, que seria muito mais teórica do que na prática, por uma condição física, alta idade, algumas relações técnicas que acabaram também passando, seria mais ou menos ali Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Fechado? A gente vai falar sobre isso. Para iniciar, qual é a ideia defensiva? Inclusive o próprio Tite já falou, então a gente vai ver essa padronização sendo repetido, né, uma vez que ele coloque no Flamengo. Marcação é por zona. O Tite não faz a marcação individualizada, a marcação ela é por zona, tem a referência da bola e ela acaba sendo a marcação ali naquele espaço. E sobre isso, o próprio Tite já falou, abrindo aspas, mais do que qualquer coisa, a equipe do Corinthians se compacta em relação à bola. E essa é a ideia fundamental que eu passo para os atletas. Esse Corinthians do Tite 2015, na minha opinião, ele é superior ao, inclusive, o Corinthians campeão mundial
sobre o Chelsea. Claro que ali tem o fato histórico de você ser campeão mundial, o Corinthians campeão da Libertadores, em seguida vence o Chelsea por 1-0 com o gol do Paulo Guerreiro, mas sobre jogo, um jogo vistoso, um jogo estruturado, um jogo até ofensivo. Era um time que era bastante ofensivo, esse do Corinthians, que era dominante, que era muito bem, tinha sua estrutura muito melhor definida, muito melhor definida. Sem dúvida nenhuma, o time do Corinthians 2015, então, na minha opinião, ele passa a ser até superior ao time campeão, ao campeão mundial. Aqui, nessa estrutura do 4-1-4-1, tinha algumas repetições de alguns padrões. O Wagner Love, apesar de ser esse 9, né, ter essa presença de área, não era um 9 fixo, não era um 9 tão preso assim. Ele tinha, né, algumas dessas responsabilidades mais aqui por dentro, não circulava tanto caindo pelas pontas, mas é um 9 de muita mobilidade, pressionava bastante a saída de bola. Esse time do Corinthians, ele pressionava bastante, tinha uma padronização de 4 jogadores pressionavam. Era o Wagner Love, sempre, porque ele tinha até essa estrutura, né, de ser um centroavante com bastante pressão. O lado oposto, por exemplo, Malcom pelo lado esquerdo, o lado da bola, né, de forçar a bola, com o Elias, que era uma peça importante, e a cobertura do lado direito, aí sim, o lado oposto. Então era Wagner Love, Malcom, um exemplo, Elias, muito importante por dentro, fazendo aqui as coberturas, vigilância do Ralf, vigilância do lateral do mesmo lado, no caso aqui é o Arana, e este homem aqui era importantíssimo, aqui traduzindo, por exemplo, o Renato Augusto. Então havia essa pressão desses 4 jogadores diretamente, esse cobria e este aqui também cobria. Então era um Corinthians que acabou pressionando bastante a saída de bola dos adversários e com isso gerava muitas dificuldades lá em 2015. Sobre essa padronização da marcação, sempre então por zona, não havia deslocamentos individualizados, muito longos, médios, porque era todos por setor, como o próprio Tite havia reforçado e falado na nossa... A gente trouxe a aspa aqui, né, anteriormente. Sobre a questão da construção do jogo, isso aqui é muito importante. Esse Corinthians 4-1-4-1, evidentemente, ele mudava bastante sobre alguns aspectos, quando tinha principalmente ali a questão ofensiva, onde Guilherme Arana espetava já pelo lado, então já tinha bastante ofensividade pelo lado esquerdo, o Malcom dava muita verticalidade pelo lado esquerdo, o Elias, uma peça fundamental que fazia, né, a ligação dos eixos, o Elias, um cara que fazer uma composição muito rápida das zonas do campo, e aí vinha, na saída de bola, uma saída de bola com 3 jogadores, Jadson, Renato Augusto tinham muita liberdade, né, para eles flutuarem, para eles abrirem, mas também para eles fecharem. Era uma espécie, teoricamente, de um ataque posicional mais à frente, mas havia muito também do jogo funcional entre algumas dessas estruturas. Então era meio que uma questão um pouquinho mais híbrida. Vou falar sobre isso mais à frente, porque o Tite acaba tendo algumas, né, digamos, alguns desses rótulos táticos, dessas terminologias, eu vou trazer também aqui para vocês. E aí dentro dessa estrutura aqui, na minha opinião, né, que tinha um Ralf mais como um protetor, nem sempre ele participava diretamente da saída de bola, às vezes ele caía entre os zagueiros, mas muitas vezes estava à frente, mas era mais já para fazer uma vigilância defensiva, porque a estrutura em alguns momentos eram mais apropriados para Elias, Jadson, circular, conseguir pegar a bola e assim já conseguir ferir o adversário. Tinha uma transição muito rápida. Dentro dessa estrutura aqui, por que eu trago esses 3 jogadores? Esse, inclusive, é um mapa de calor. Prestem atenção. Esse aqui é o mapa de calor desses 3 jogadores que, na minha opinião, eles acabam se tornando pilares desse time do Corinthians. Jadson, Elias e Renato Augusto. E como a gente vê aqui nessa ilustração, o Jadson era o jogador que trabalhava um pouco mais pelo lado direito, ele era um meia, né? Trabalhava um pouco mais pelo lado direito. O Elias já acabava sendo jogando um pouco mais central, preenchia um pouquinho mais pelo lado direito, até por sua característica de jogo. E o Renato Augusto, apesar de ser destro, né? Ele era esse meia esquerdo do Corinthians, que tinha muita chegada, com muita presença de área. Presença de área que é um marco desse time do Corinthians 2015, o tanto com o Elias, Renato e com o Jadson. Então esses 3 jogadores, na minha opinião, no aspecto ofensivo, eles eram os pilares. Esse time estava com a estrutura muito bem estabelecida. Por mais que tivesse algumas substituições, entrava o lateral, o Edilson, Danilo, Luca, inclusive, né, que é o autor do gol e tal. Esses jogadores já tinham... A estrutura estava muito bem já pré-estabelecida, então eles entravam e faziam aquele encaixe. Rodriguinho também foi uma peça muito importante, já fazia o encaixe necessário. Mas sem dúvida nenhuma são esses 3. O que hoje no Flamengo, na teoria, galera, na teoria, o Elias seria o Gerson, mas o Gerson não tá fisicamente nenhum dos 3, tá? Eu vou citar aqui o
você traz, né? Jadson, Renato Augusto, Elias, aí eu cito no Flamengo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mas os três estão com acondicionamento físico pior do que os três que estavam, né, em comparação a 2015. Mas só pra gente ter como referência. O Gerson, então, seria esse conector dos eixos, esse segundo homem do meio de campo, né, imaginando que ele não fosse trabalhar como meia. Esse segundo homem do meio campo faz essa conexão da defesa com o ataque. O Elias, né, um cara de muito mais mobilidade e tal. O Gerson temporiza mais, né, do que o Elias, mas esse segundo homem ele é muito importante porque dá, né, essa conexão. O Renato Augusto seria ali meio que uma espécie ali de um Arrascaeta, né, que era esse homem praticamente do último passe, esse homem, né, de desequilibrar nesse 1 contra 1, é um bom finalizador, né, então seria essa questão inventiva. E o Everton Ribeiro, na teoria, tudo na teoria, seria esse Jadson, onde tem mais conforto em trabalhar um pouco mais aberto, né? O Everton tá passando, né, uma questão agora de precisa de uma readaptação por dentro, mas era esse jogador que trabalha pelo lado direito, também tinha essa criação, tinha um pouco mais de mobilidade e em alguns momentos ajudava um pouco mais o Elias. Então acaba encaixando um pouco nesse trio. Trio fundamental e pilar para, repito, esse Corinthians, ele foi histórico, ele foi dominante, ele foi muito bem estruturado. Então, sem sombra de dúvidas, ao inclinar sobre o trabalho do Tite em clubes, é o Corinthians 2015 que tem que ser analisado, que tem que ser estudado, para quem sabe até se for repetido alguns aspectos, porque foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores trabalhos que a gente viu recentemente no futebol brasileiro. A partir de 2019, claro, Jorge Jesus acaba assumindo o protagonismo, mas sem dúvida nenhuma, 2015, Corinthians tem um ano especial no Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês. Deixa eu só deixar o convite aqui, like, inscrição, que é muito importante aqui pra gente. Tamo junto, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.